Você já se perguntou se a fé, em vez de ser um caminho para a transcendência, poderia ser uma ferramenta de controle social, um narcótico que entorpece a consciência e mantém as massas em um estado de passividade? Camille Paglia, a provocadora intelectual e crítica cultural americana, não hesita em lançar essa acusação com sua franqueza habitual. Com sua voz inconfundível, ela declara: a religião é uma droga para manter a sociedade submissa. Esta frase não é uma mera metáfora, é uma denúncia contundente de que a religião, em suas manifestações institucionais e dogmáticas, atua como um agente químico social, induzindo um estado de complacência e conformidade que impede a revolta contra a opressão e a busca por uma verdadeira libertação. Paglia, conhecida por suas análises iconoclastas da cultura, da sexualidade e da história, vê na religião uma força que, embora possa oferecer consolo, também serve para perpetuar hierarquias e manter o status quo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mente desta pensadora radical e entender por que ela considera a religião uma droga que mantém a sociedade submissa, explorando as evidências que sustentam sua crítica devastadora. Este conteúdo não é um ataque à sua fé pessoal, mas um convite para examinar criticamente o papel social e político da religião e suas consequências para a autonomia humana. É uma denúncia do entorpecimento que se disfarça de salvação. Contextualização da vida de Camille Paglia. Camille Anna Paglia, nascida em 1947, é uma crítica de arte, escritora e teórica social americana, reconhecida por suas opiniões controversas e sua abordagem ousada da cultura, da sexualidade e do feminismo. Formada em literatura e doutora pela Universidade de Yale, Paglia construiu uma carreira marcada pela independência intelectual e pela recusa em se alinhar a correntes ideológicas dominantes. Ela se autodenomina uma feminista dissidente e uma libertária, defendendo a liberdade de expressão e a análise sem censura de todos os aspectos da experiência humana. Sua escrita combina erudição clássica com provocações culturais, analisando tanto a arte renascentista quanto a cultura pop contemporânea. Ao longo da carreira, Paglia ganhou fama como uma das intelectuais mais polêmicas dos Estados Unidos, sendo constantemente chamada para debates públicos sobre arte, política, sexualidade e religião. Em suas intervenções, ela destaca a importância de reconhecer as forças instintivas, dionisíacas e arcaicas que, segundo ela, moldam a natureza humana. Em 1992, Paglia alcançou projeção internacional ao publicar artigos incisivos em jornais de grande circulação, tornando-se uma presença constante na mídia e influenciando debates sobre feminismo, cultura e liberdade de expressão. Sua vida e obra são um testemunho da coragem intelectual e da disposição em desafiar consensos, o que a tornou uma figura polarizadora, mas inegavelmente influente, no cenário cultural contemporâneo. Principais obras de Camille Paglia. Pessoas Sexuais, da Arte e Decadência de Nefertiti a Emily Dickinson. Sua obra mais famosa, uma análise abrangente da sexualidade na arte e na cultura ocidental, explorando desde a antiguidade até a literatura moderna. Vamps e Tramps, Novos Ensaios. Uma coletânea de ensaios que aborda feminismo, cultura pop, política e arte, consolidando sua reputação de crítica cultural provocadora. Quebrar, Explodir, Queimar e Camille Paglia lê 43 dos melhores poemas do mundo. Uma análise apaixonada de poemas clássicos, evidenciando seu amor pela literatura e sua habilidade como crítica de arte. As obras de Camille Paglia são um convite à reflexão sobre a natureza humana, a cultura e a sociedade. Elas desafiam convenções estabelecidas e promovem o pensamento crítico, tornando sua voz indispensável para compreender as tensões culturais de nosso tempo. Principais pontos de reflexão: o entorpecimento da consciência e a apatia diante da injustiça. Paglia argumentaria que a religião, ao prometer um consolo transcendente e uma recompensa futura, age como um analgésico para a dor das injustiças terrenas. A esperança em um paraíso ou a crença em um plano divino podem levar à passividade, impedindo que os indivíduos reconheçam e combatam as causas reais de seu sofrimento. A fé se torna uma fuga, uma forma de evitar a confrontação com a dura realidade social e política. A religião, aqui, é uma droga que anestesia a vontade de lutar. A manutenção do status quo e a legitimação da hierarquia. Ao longo da história, a religião tem sido frequentemente utilizada por elites dominantes para legitimar seu poder e manter as estruturas sociais existentes.
A ideia de que a ordem social é divinamente instituída ou que a obediência às autoridades é uma virtude religiosa serve para desestimular a revolta e a busca por mudanças radicais. A religião, nesse sentido, é um instrumento de controle que reforça a submissão e impede a transformação social. A droga da fé perpétua a desigualdade. A supressão da sexualidade e do corpo, o controle da natureza humana. Paglia, com sua forte ênfase na sexualidade e nas forças dionisíacas, criticaria como muitas religiões buscam reprimir e controlar a natureza humana, especialmente a sexualidade. Ao impor códigos morais rígidos e promover a culpa e a vergonha em relação ao corpo, a religião pode aprisionar o indivíduo em uma camisa de força psicológica, impedindo o pleno florescimento da individualidade e da expressão pessoal. A religião, aqui, é uma droga que castra a vitalidade humana. A desvalorização da razão e do pensamento crítico, da fé cega. Para manter a sociedade submissa, a religião frequentemente exige fé cega e desestimula o questionamento e o pensamento crítico. A dúvida é vista como pecado, e a razão é subjugada à revelação divina. Essa abordagem impede que os indivíduos analisem criticamente as doutrinas e as autoridades, tornando-os mais suscetíveis à manipulação. A religião, nesse sentido, é uma droga que embota a mente e impede a busca pela verdade autônoma. A criação de inimigos e a intolerância e a coesão através do ódio. Embora a religião possa unir comunidades, Paglia argumentaria que ela também pode criar divisões profundas, fomentando a intolerância e o ódio contra aqueles que não compartilham da mesma fé. A ideia de uma verdade absoluta e de um povo escolhido pode levar à desumanização do outro e à justificação da violência. A religião, aqui, é uma droga que, ao mesmo tempo em que une, também envenena as relações humanas, criando um falso senso de coesão através da exclusão. A promessa de recompensa póstuma e a distração do presente. Semelhante à crítica de outros pensadores, Paglia veria na promessa de uma vida após a morte ou de recompensas celestiais uma forma de desviar a atenção das pessoas das condições de vida no presente. Ao focar a esperança em um futuro distante e incerto, a religião desencoraja a ação para melhorar as condições materiais e sociais aqui e agora. A religião, nesse sentido, é uma droga que induz a um estado de sonho, onde a realidade é ignorada em favor de uma ilusão. A perda da individualidade e da autenticidade e a conformidade compulsória. Em busca da aceitação e da salvação, os indivíduos podem ser levados a suprimir sua própria individualidade e autenticidade, conformando-se às normas e expectativas religiosas. A liberdade de ser quem se é, com todas as suas complexidades e contradições, é sacrificada em nome de um ideal de piedade e submissão. A religião, aqui, é uma droga que transforma o indivíduo em um mero componente de uma massa homogênea, perdendo sua singularidade em nome da obediência. Análise da frase. A religião é uma droga para manter a sociedade submissa. Esta frase de Camille Paglia é uma metáfora poderosa que compara a religião a uma substância entorpecente, com o propósito de controlar e pacificar a sociedade. Paglia não está apenas criticando a religião por ser falsa, mas por sua função social e política de manter as pessoas em um estado de conformidade e passividade. A ideia de droga sugere que a religião oferece um alívio temporário ou uma ilusão de bem-estar, mas ao custo da consciência crítica e da capacidade de agir autonomamente. Ela argumenta que essa droga é administrada para garantir que as estruturas de poder existentes não sejam desafiadas, e que as massas permaneçam submissas. A frase implica que a religião desvia a atenção das injustiças reais, oferece um consolo que impede a revolta e fomenta uma obediência que serve aos interesses de quem detém o poder. É uma denúncia da religião como um mecanismo de controle social que, ao invés de libertar, aprisiona a mente e o corpo. Ponto de vista. A provocação de Camille Paglia, com sua linguagem forte e direta, nos força a uma reflexão profunda sobre o papel da religião na manutenção do status quo e na supressão da autonomia individual. Em um mundo onde a liberdade e a justiça ainda são ideais distantes para muitos, sua crítica nos obriga a questionar: até que ponto o consolo e a esperança oferecidos pela religião podem, paradoxalmente, levar à passividade diante da opressão e da injustiça social? A ênfase na obediência e na fé cega não sufoca o pensamento crítico e a capacidade de questionar as autoridades, sejam elas religiosas ou seculares?
Como as promessas de recompensas futuras ou a aceitação de um plano divino podem desviar a atenção da necessidade de ação e transformação no presente. A religião, ao impor códigos morais rígidos e desvalorizar a natureza humana, não limita a liberdade de expressão e o pleno florescimento do indivíduo? Estamos dispostos a examinar criticamente o papel da religião em nossas vidas e na sociedade, mesmo que isso signifique confrontar a possibilidade de que ela seja uma droga que nos mantém submissos? Essas perguntas não são um ataque à fé, mas um convite à honestidade intelectual e à coragem de buscar uma liberdade genuína. São um chamado para que a humanidade construa um futuro baseado na razão, na autonomia e na ação, e não nas ilusões de uma droga social. Se este conteúdo te fez questionar o papel da religião na sociedade, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas análises que vão desvendar os segredos do poder e da cultura. Compartilhe este vídeo com seus amigos que não têm medo de pensar fora da caixa e deixe seu comentário abaixo. Qual a sua opinião sobre a crítica de Camille Paglia? Sua participação é valiosa demais para nós. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não aceitamos dogmas inquestionáveis. Exigimos que todas as verdades se curvem à análise crítica. Até o próximo vídeo.